Este programa é livre para todos os públicos. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, eu sou o pastor Márcio Leopoldino e esse é o programa O Povo de Deus em Foco. E hoje nós estamos recebendo duas pessoas aqui muito especial. Nós vamos estar conversando no primeiro bloco com a pastora Cristiane Selegato, uma mulher de Deus, uma pessoa incrível, é esposa, é dona de casa, é uma empresária hoje, é dona de uma escola de inglês, sendo ela mesmo uma das professoras, uma teóloga, uma mulher que representa bem o reino de Deus e tem representado as mulheres no nosso Brasil. Nós vamos estar falando então hoje com a pastora Cristiane Selegato no primeiro bloco. E no segundo bloco, no programa, na parte Eles Vieram das Trevas, nós vamos entrevistar um homem que é um ícone da reintegração social. Ele tem trabalhado diretamente com pessoas que têm imiscuído pelo caminho das drogas lícita e ilícita, e cujas vidas têm sido destruídas pela mesma. Ele tem conseguido, com braços fortes e com Deus na direção, tem entrado lá e tem resgatado essas vidas. Falaremos também, então, com o pastor Heron, homem de Deus e que tem algo de Deus para compartilhar conosco. Vamos iniciar falando com a pastora Cristiane Selegato. Tudo bem, pastora? Sim, a paz, pastor Márcio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? A paz do Senhor a todos. Que o nosso Deus venha te abençoar poderosamente. Seja bem-vinda, pastora. Sim. É um prazer muito grande estar recebendo aqui. Sim. Eu sei que conciliar a agenda, a correria do dia a dia não é fácil, né? É escola que trabalha, é igreja, é o dia a dia de vida de pessoas, é casa, é o maridão, marido, pastor Júlio. É muita coisa. E é um prazer, pastora, estar te recebendo aqui. Eu tenho certeza que mulheres serão edificadas em casa através da sua instrumentalidade, da sua palavra, através da senhora. E eu sei que tem algo muito bom da senhora para nossas vidas aqui hoje. Amém? Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem, a primeiro instante nós gostaríamos de saber isso. Quem é hoje a pastora Cristiane Selegato? Na verdade, assim, pastor Márcio, eu sou uma pessoa completamente realizada. Eu sou uma mulher muito feliz. Se Jesus me chamasse hoje para ir para o céu, eu iria assim com o maior prazer, mas feliz dessa vida que Ele me deu aqui na terra. Eu tenho um privilégio, para mim é um privilégio de ser uma pastora. Há 23 anos da minha vida, eu casei com um pastor solteiro, e depois ele se casou comigo, não é verdade? E eu me tornei pastora. Jamais, eu não vim de família evangélica, eu não venho de berço evangélico, e eu me apaixonei por Deus e pela sua obra. Então, na verdade, eu já era professora de inglês, eu tinha toda uma trajetória profissional, mas eu me apaixonei não só por Jesus, como pela sua obra. Então, a minha vida mudou radicalmente. Claro que eu ainda trabalho hoje, eu tenho uma escola de idiomas, né? Eu sou mãe, sou esposa, mas o privilégio de, com tudo isso, né, Deus ter me escolhido para fazer a obra dele, fazer parte dessa obra aqui no século XXI, para mim, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Amém. Olha aí que bênção, irmãos. E às vezes tem muitas pessoas que pensam, quando vê uma pastora, vê um pastor, vê cristãos em destaque, buscando a Deus e servindo com amor na obra, às vezes pensa que veio de uma vida muito fácil, de uma família toda convertida. E nós temos aí um exemplo claro de uma mulher que veio de uma família, que ascende de uma família não evangélica, e hoje ela está aí apaixonada pelo reino, como ela diz. E para quem conhece a pastora Cristiane Selegato, pode dar testemunho do que ela está falando, que é tudo verdade mesmo. É uma mulher apaixonante e apaixonada pelo reino, é apaixonante do jeito dela de lidar com as pessoas, com as vidas. Isso é interessante demais. E falando disso aí, de apaixonante, sua Sim. paixão, qual é a sua maior paixão, pastor? Ou as suas maiores paixões hoje? A minha maior paixão é Deus, é Jesus. Ele é o centro da minha vida, é por Ele que eu vivo, é para Ele que eu faço todas as coisas. Então, todos os dias eu acordo de manhã e falo,
Obrigado, Espírito Santo, por o privilégio de poder acordar na tua presença. E me faça deitar também na tua presença. E aí, tudo aquilo que ocorre ao longo do meu dia, né, eu trabalho fora, como eu falei, né, nós somos donas de casa, tem filho, tem marido, tem comida para fazer, a louça para lavar. Muita gente vem de 4 cultos maravilhosos na nossa igreja, onde eu prego, né, em alguns domingos. E aí, você chega em casa, você tem a louça da janta para lavar, você tem afazeres para fazer. Mas quando a gente tem Deus, tem Jesus nas nossas vidas, fica tudo tão mais fácil. Né? Muitas vezes até as dificuldades, Deus ele usa para nos ensinar, para cuidar. E lá na frente a gente vê os resultados, que se eu não tivesse passado por tantas lutas, tantas provas, talvez eu não teria sido tão lapidada por Deus. Né? E a minha maior paixão, como o pastor perguntou, dentro do reino de Deus, para mim é estar cuidando de pessoas. Eu amo conviver com pessoas, eu amo estar no meio de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de ouvir, eu gosto de cuidar. Então esse também é um privilégio que eu tenho, né, de ser pastora, de ter as minhas ovelhinhas lá na nossa igreja, de poder ver todas elas, de acompanhar a vida. Hoje são muitas, mas na medida do impossível, a gente está se aproximando de todo mundo, querendo ajudar, querendo cuidar. Então, para mim, assim, não tem preço eu poder gastar a minha vida em prol das vidas que Deus tem colocado, confiado a mim, né? Até quando Ele quiser. É verdade. E para nós que conhecemos a pastora Cristiane Selegato, aliás, esse é um dos motivos que eu trouxe ela aqui, porque nós queremos pessoas que geram vida em outras vidas, que edifica, que constrói. Nós estamos meio que cansados de certas coisas que temos visto no cristianismo por aí. E a pastora Cristiane, nós conhecemos ela pessoalmente, o trabalho dela no dia a dia. E isso que ela falou é muito importante. Ela gostar de abraçar, de amar, de estar com o povo. Isso nós vemos no dia a dia. E nós estamos falando aí de uma igreja hoje, a pastora Cristiane, ao lado do seu esposo, do pastor Júlio Selegato. Eles têm pastoreado uma igreja com mais de 2.000 membros. E nos domingos são 4 cultos. E se você ir em cada culto, você vai ver o comportamento tanto da pastora quanto do pastor, a mesma coisa. Abraça todo mundo, eles são acessíveis, as pessoas podem ir até eles, e isso é importante. Não é querendo fazer uma crítica no sentido destrutivo, é uma crítica construtiva, mas nós temos visto algumas igrejas, às vezes com 400, 500, 600 membros, não menosprezando igrejas com quantidade de membros menor, mas que às vezes a dificuldade para você chegar aos pastores, a esses pastores, é terrível, é complicado demais. Esse lado meio business, esse show business tem complicado muito o meio evangélico. Claro, eu conheço N pastores que pastoreiam 100, 400, 500 ovelhas, 1.000 ou até mais, e que são extremamente humildes. Mas é fato que tem pastores que a gente tem dificuldade para acessá-los, para ir até eles, abraçá-los, conversar com eles. É complicado. Mas a pastora Cristiane Selegato, ela é uma bênção, é acessível, uma mulher... aliás, eu tenho dito muito isso, que tendo uma formação acadêmica como ela tem, porque é professora de inglês, é formada em inglês, tendo uma escola de inglês, formação aí na área de gestão pública, está concluindo agora mais uma formação na área de gestão pública, como ela disse, uma dona de casa, é esposa, é mãe, e está acompanhando o dia a dia das ovelhas ali. E ela tem esse tempo todo, assim. E a pastora Cristiane é muito energia, né? Muito demais, positiva, vibrante, para cima. Tem que ser, né? A gente já passa por tantos problemas, mas a maneira, muitas vezes, como nós encaramos a vida, os problemas, não é verdade? Não adianta ficar triste, cabisbaixo, porque você contamina as pessoas. Então, eu acho que a nossa energia boa, a nossa vitalidade, a nossa alegria, o nosso sorriso, ele também contagia para melhor. Né? E muitas vezes você não precisa nem falar. Só o fato de você dar um sorriso para alguém, isso não precisa ser nem dentro da igreja. Pode ser um porteiro do prédio, pode ser uma pessoa que está, né, um manobrista que vai pegar o seu carro, pode ser uma pessoa que vai te atender numa loja. É tão maravilhoso quando você dá um sorriso, quando você agradece. As pessoas se sentem tão bem, parece que elas estão vivas, né? Porque hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas nos ignoram. Então, a gente pensa que a gente é um número, um nada. E é tão difícil isso. Mas eu quero dizer que você pode mudar essa situação. Você não espere o mundo mudar, não. Nós não precisamos que o mundo venha mudar. Nós podemos mudar com o nosso sorriso, com o nosso abraço. Existem pessoas que falam assim, eu quero que Deus me prospere para eu abençoar muita gente, mas muitas vezes o nosso dinheiro não vai abençoar. Mas a tua vida, à disposição do próximo, pode sim mudar a história dessa pessoa. Isso é muito sério. Às vezes, nós temos visto muito isso, as pessoas querem a mudança do próximo ao redor.
Mas a verdade é que se nós queremos a mudança de alguém, primeiro deve começar em nós. Às vezes a nossa mudança influencia e gera a mudança de outros. Porque da mesma maneira que nós queremos e desejamos a mudança de alguém, alguém também deseja que nós mudemos. Aí fica nesse impasse, um esperando pelo outro. E ninguém muda. E ninguém muda. Então, isso é importante. E o Evangelho, ele tem esse poder transformador. Não que nós que precisamos do Evangelho para ser um ser social melhor, um cidadão melhor. Não necessariamente. Você pode ser um ser social melhor, um cidadão melhor, mesmo sem o Evangelho. Isso é fato. Nós temos pessoas aqui que não professam a mesma fé que nós em Cristo, tendo N religiões aí, e são pessoas decentes, de moral, são pessoas de caráter. Agora, eu não posso chegar aos céus sem Jesus. Não tem como eu ser salvo sem Cristo. Isso aqui não tem como. Salvação só tem um caminho, só tem uma maneira. É através da declaração de Jesus como Salvador. Então, agora, é fato que o Evangelho, ele produz uma mudança, uma transformação muito mais acelerada, a meu ver, do que o processo normativo da sociedade que vai nos regendo moralmente e nos mudando. Eu vejo que o Evangelho, por ter o poder espiritual, além de toda uma técnica por trás, o poder de Deus, ele consegue transformar a vida do ser humano de uma forma ímpar. E é isso que nós vemos no dia a dia, na vida de tantas pessoas, né, pastora? Verdade. Deve ter muito testemunho de muitas vidas que já ajudou, pessoas que apoiou, né, pastora? Sim. E o Evangelho, ele é amor, né? O Evangelho, a letra mata. E o Espírito vivifica. E o que é esse Espírito vivo dentro de nós? É Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, olha, não olha para mim não, olha para Jesus, mas as pessoas verão Jesus nas nossas vidas. Claro que ninguém é perfeito, graças a Deus que nós somos imperfeitos, porque perfeito é o nosso Deus, mas nós podemos sim mudar a nossa história e a história de pessoas que Deus vem a colocar no nosso caminho. Então o Evangelho tem o poder de transformar o quê? O meu caráter, a minha conduta. Então aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que adulterava não vai adulterar mais. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele nos convence dessa vida pecaminosa. E aí a gente quer agradar o coração de Deus e não queremos fazer mais coisas erradas. Então, quando você não tem o Espírito Santo, você não tem a direção, fica mais difícil, né? A troco do que eu vou mudar? E isso acontece quando nós de verdade nos convertemos. Mas a conversão, ela é um processo diário. Você tem que lutar, porque as vontades virão, os desejos virão, as tentações virão. Mas nós precisamos estar firmes buscando ao Senhor, porque Jesus diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas pessoas começam nos ajudando e param no meio do caminho, não é verdade? Mas Jesus é o único que vai estar conosco até o último dia aqui na terra. E o melhor, quando a gente morrer, ainda vamos passar a eternidade com Ele. Essa transformação, são dois pontos muito importante nós entendermos, né? Que é essa transformação progressiva, que ela começa no ato da aceitação de Cristo e ela só conclui mesmo no arrebatamento da igreja ou na partida da pessoa dessa terra. Então, e é esse talvez um dos problemas que nós temos dentro da igreja nos dias atuais, é que pessoas esperam a perfeição dos membros, dos irmãos em Cristo que estão ali dentro, e quando alguém ali dentro falha, erra, e o ser humano é passivo de erro, às vezes as pessoas não entendem isso. Se decepcionam, né? Se decepcionam, se frustram, porque a fé dela é meio que está pautada na moral e no caráter de quem está ao seu lado, dos seus pares. E nós temos que entender que todo mundo que chega na igreja tem com cada um algum tipo de problema. Exatamente. E a senhora que lida com esse povo, ela só sabe muito bem como é cada dia. Aí tem gente que vem das drogas, tem gente que vem da homossexualidade, tem pessoas que vêm da prostituição em diversos níveis, e tem pessoas que vêm de religiões de ocultismo, tem pessoas que vêm sem religião, vêm com a carga de maldição, vêm com problemas emocionais. E aí esse processo de transformação de cada uma, a gente tem que respeitar o tempo de Deus. Exatamente. Até para não atrapalhar o trabalhar do Senhor, não é verdade? Esperar com paciência. Muitas vezes você levou 30 anos para se converter, né? E já que as bênçãos em 3 meses, não é evangelho micro-ondas. A vida com Deus é uma vida para sempre. E nós não podemos também estar somente atrás das bênçãos, né, pastor? As pessoas muitas vezes se frustram, porque querem as bênçãos materiais, mas tem coisas muito mais importantes. Paz, alegria, vem de Deus e é de graça. Ele dá gratuitamente. Glória a Deus.
E isso é que move, o que traz felicidade. Não é um carro novo, porque daqui uns dias o carro já não é mais novo. A gente já quer outro carro, quer outra casa. Agora, paz e alegria, não. E vem de graça de Deus. Às vezes você não tem nada, mas você tem paz. Você põe a cabeça no travesseiro, você se levanta. Depois, no outro dia, feliz, né? Às vezes as pessoas, olha, as pessoas podem não ter as coisas que o mundo acharia que são valores maravilhosos. Mas essa paz interior, não é verdade? Essa alegria de viver uma vida com Deus, não tem preço. Verdade. Isso ele derrama gratuitamente para quem estiver aberto a ele. E a senhora, pastora, é da cidade de Osasco mesmo, né? Quantos anos mora em Osasco? 50 anos. Eu tenho 50 anos, acabei de completar agora dia 8 de janeiro. Nasci em Osasco, cresci em Osasco, a minha família, do lado do meu pai, da minha mãe, todos osasquenses, amamos esse município, que é a nossa vida, né? É apaixonado por meu Osasco. marido eu conheci em Osasco, a nossa igreja é em Osasco, a nossa sede da Vila Airosa em Osasco, a nossa história toda é aqui, né? Nós amamos essa cidade, o nosso Brasil, não é verdade? Somos brasileiros apaixonados, acreditamos no país, acredito também neste município, de grandes coisas que o senhor tem feito. Nós temos igrejas aqui, pastor, maravilhosas, o povo osasquense é um povo maravilhoso, né? E eu acredito muito, eu amo esse município. Eu não me vejo em outro lugar que não seja aqui em Osasco. Entende bem de Osasco. Né? Sim, muito. Isso é muito importante, isso é muito importante. Esse patriotismo, esse amor à cidade, esse amor aonde nós estamos, isso é muito importante. Eu estou pouco tempo chegando em Osasco, né? Mas já temos gostado muito desse lugar. Sim. Há uma probabilidade muito grande de crescimento econômico, no sentido aí cristão. A igreja tem expandido, as igrejas têm expandido de uma forma tremenda dentro de Osasco. Osasco é uma cidade com um potencial incrível. A população e questão da economia nessa esfera aí. Você tem alguma noção disso aí, pastora? Sim, nós temos uma economia fortíssima, é um dos municípios mais relevantes do estado de São Paulo, é uma população que tem crescido, temos grandes empresas, grandes comércios aqui dentro do nosso município, não é verdade? E principalmente igrejas que têm sido abertas assim demais. Há um derramar do Espírito Santo aqui nesse município. Eu creio que tem algo especial de Deus aqui neste lugar. Pessoas trabalhadoras, né? Osasco, conhecido como Osasco, cidade de trabalho, e é verdade, né? Então a gente vê realmente um mover de Deus. Eu sou muito privilegiada por Deus ter me escolhido nascer aqui, porque às vezes tem pessoas que nascem em um determinado lugar, mas eu queria nascer em outro país, em outro lugar. Não! É aqui que Deus me plantou, é aqui que Ele tem uma obra na minha vida, é aqui que eu vou dar frutos, é aqui que eu quero dar o meu melhor, não é verdade? Então, se aqui em Osasco nós vamos fazer parte com muita honra e com muita alegria desse município que Deus nos privilegiou em fazer parte dele. Pastora Cristiane tem plantado uma mensagem de esperança todas as manhãs há mais de 3 anos. Mais de 3 anos. São vídeos que você dedica tempo para gravar, para mandar para as mulheres, para homens, crianças, adolescentes, para jovens, para pessoas que precisam de uma palavra amiga. Fala um pouquinho desses vídeos, pastora. Sim, há mais de 3 anos. Na verdade, assim, né? Eu sou pastora, nós pregamos na igreja, eu tenho discipulados, eu tenho um trabalho muito forte com mulheres, nós temos muitas mulheres na nossa igreja, mas o povo sempre fala, pastora, manda uma mensagem, eu não estou muito legal, eu não estou bem, e aí um dia me veio a ideia, eu falei assim, puxa, por que eu não posso gravar, né, um vídeo curtinho, pequenininho, né, nada cansativo, uma palavrinha específica, porque eu tenho um devocional todos os dias, 5h30 da manhã, eu faço meu devocional com Deus, com Bíblia, né, onde Deus me traz as minhas palavras que eu prego, porque primeiro Ele tem que falar comigo. E aí eu comecei a gravar, né, para mandar para os irmãos. E tomou uma proporção assim gigantesca, porque um foi passando para o outro, daí de repente veio, né, Instagram, Facebook, as listas de transmissão, quer dizer, e hoje eu tenho pessoas que eu tenho contato que eu nunca as vi pessoalmente, mas que me mandam mensagens que receberam um vídeo meu, que foram edificadas, né, amigos que eu creio que você não precisa ter amigos reais, não é verdade? Os amigos virtuais de verdade, de coração, através das mensagens. Então são vídeos curtinhos, de 30, 40 segundos, 50 segundos, onde sempre eu trago uma palavrinha específica de Deus para que as pessoas comecem bem o dia na presença do Senhor. Amém. Olha, hoje nós estivemos aqui com a pastora Cristiane Selegato, uma mulher de Deus, um amor de pessoa, uma mulher muito humilde e que tem muito de Deus para nos doar. Eu gostaria que a pastora Cristiane, ela vai passar as redes sociais dela, os contatos dela, fala da escola de inglês e
Fique à vontade, pastora. Amém. Então, se vocês quiserem, né, me encontrar, é pastora Cristiane Selegato com C, gato com T só. Meu marido é um gato, mas eu tenho Selegato no nome, não é verdade? No Instagram, pastora Cristiane Selegato, no Facebook também, pastora Cristiane Selegato. Estou todos os domingos, segundas, sextas também na nossa igreja sede na Vila Airosa, na Rua Pavão 149, Vila Airosa, ali perto do Clube dos Sargentos. Tenho também uma escola de idiomas, né, de inglês, chamada Blaze Idiomas, que fica em Carapicuíba, um município também maravilhoso, viu, pastor? Uma bênção. Me apaixonei por aquele lugar. Nós estamos ali na Avenida Miriam 424, para te atender, para que você possa também ter um curso de inglês, de espanhol, de informática, a um preço acessível. Né? O nosso intuito é que as pessoas de verdade venham aprender, venham se profissionalizar. Ali eu formei também, são 10 anos, agora dia 3 de março, são 10 anos de Blaze em Carapicuíba. Quantas pessoas maravilhosas passaram por lá. Como Deus foi maravilhoso, quantos amigos nós formamos lá, né? E vem do nosso testemunho, que todo mundo lá acaba me chamando de pastora, porque, né, os meus funcionários, a maioria são da igreja, as pessoas que me conhecem, e saber que a gente pode dar um testemunho de vida de Jesus, né? De fazer as coisas corretas, de amar as pessoas. Então, você é bem-vindo na nossa igreja, na nossa escola, e também se a gente te encontrar na rua, em qualquer lugar, pode vir me abraçar, que vai ser um prazer te conhecer. Amém. Nós ficamos por aqui e depois dos comerciais nós voltaremos com o nosso próximo bloco, Eles Vieram das Trevas. E vamos estar falando com uma pessoa especial aqui, o pastor Heron, que cuida de gente e que ajuda a pessoa a sair das trevas e vir para a luz. Deus abençoe. Você já pensou em fazer um curso de teologia? Já pensou em aprimorar os seus conhecimentos para desenvolver melhor o seu ministério? Ou simplesmente por entender e para entender melhor a palavra de Deus? Sabia que muitas pessoas não fazem um curso de teologia por medo de esfriar na fé? Isso é um mito, porque um dos pilares da teologia é a fé. Outras pessoas não fazem o curso de teologia por falta de tempo ou por falta de recursos. Se você vivencia uma dessas situações, eu quero dizer que o momento para você é agora. Nós temos o IETA, Instituto de Educação Teológica Ágape, que tem treinado líderes, pregadores, pregadoras, mulheres e homens de Deus para desenvolver bem o seu papel e o seu chamado. É um curso com 18 matérias, ministrado no período de 1 ano e com um custo que cabe no seu bolso, apenas R$50 por mês, e num horário que te é acessível, com certeza. É todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas. E um sábado por mês, das 9 da manhã até as 13 horas, ou das 15 às 19 horas. O nosso seminário, ele tem salas climatizadas. Nós temos uma equipe pronta para te receber, extremamente preparada. Tirar dúvidas no grupo do WhatsApp com o professor, e você vai poder celebrar esse momento, celebrar teologia com muitos irmãos, muitos amigos, com muitas pessoas. São quase 200 alunos que nós estamos atendendo agora nesse ano de 2020. Não fica de fora. Venha. Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Márcio Leopoldino do programa O Povo de Deus em Foco. E eu tenho um convite para você estar na nossa igreja do Evangelho Ágape. Nós temos uma programação incrível que vai te abençoar de forma poderosa. Todas as segundas-feiras nós temos o Tadel, é o treinamento para líderes. Às sextas-feiras nós temos o nosso culto profético, é a cesta profética, que tem mudado a história de muitas pessoas. E aos domingos, nós temos 4 cultos e o pastor Júlio Selegato, o nosso pastor, está lá com toda a equipe, com todos os pastores e pastoras de braços abertos esperando você. É a Igreja do Evangelho Ágape, na Vila Airosa, na Rua Pavão, 149, próximo ao supermercado Nagumo. Você não pode ficar de fora. Deus vai mudar a história da sua família. E eu te espero lá. Estamos de volta
E como prometi, nós vamos falar agora com o pastor Heron Menezes. É um tesouro da escuridade, é um homem que veio das trevas, hoje está na luz e tem sido um canal de bênção para tantas pessoas. Hoje trabalha com o Projeto Pare, que é um projeto de recuperação da Igreja do Evangelho Ágape, e tem sido, assim, transformador o que ele tem feito. Porque tem pegado pessoas que têm vivido uma vida antissocial, praticando pequenos furtos, pessoas que praticam assalto às vezes para alimentar o vício das drogas, pessoas que às vezes furtam dentro da própria casa da família para alimentar os vícios das drogas. E o pastor Heron tem conseguido imiscuir aí nesse meio de trevas, nesse mundo de escuridão e resgatar dessas pessoas de lá. E nós vamos falar com ele agora. E você, que tem alguém na sua família passando por isso, sinta-se tocado por essa palavra, por intermédio desse momento, desse programa. E aqui é uma prova de que existe solução para o problema do teu familiar. Pastor Heron Menezes, seja bem-vindo, Deus abençoe, prazer recebê-lo. Boa tarde, pastor Márcio, o prazer é todo meu. Estamos aqui, sou o pastor Heron Menezes, trabalhamos com a recuperação do dependente químico, do adicto, né? Do alcoólatra, e também a recuperação da família, porque essa droga ela devasta todos que estão ao seu redor. Acaba com a família também, né? Verdade, pastor, verdade. Ela atinge todos os níveis, né? Ela consegue atingir todas as áreas, né? E lidar com isso, com o viciado não é fácil. Lidar com o dependente químico ou com o alcoólatra, enfim, não é fácil lidar com esse tipo de pessoa, certo, pastor? O senhor que lida com isso. É verdade, pastor. Existe uma pesquisa que diz que atrás de um usuário, de um dependente químico, tem no mínimo 4 pessoas sofrendo. E olha que sofrimento dessas famílias, porque o adicto ele sofre, mas ele sofre sobre o efeito das drogas. As famílias não, né? A mãe, a esposa, o filho, ela não estão sobre o efeito de droga. Então o sofrimento deles é muito maior. Então não é fácil lidar, as famílias não sabem lidar. E é uma dificuldade muito grande de você achar ajuda para essas famílias, para essas pessoas. As comunidades terapêuticas, a nossa é uma delas que está aí, não é? Para ajudar essas famílias. Eu imagino. Eu já presenciei muitos casos assim, e é triste, é difícil, porque você vê o caso do filho que às vezes rouba a própria mãe, né? Rouba dentro de casa para alimentar esse vício. Porque o corpo, a mente da pessoa se torna tão dependente do vício que ela faz qualquer coisa na hora para alimentar esse vício. Principalmente a droga como a cocaína, o crack, que ela estimula a adrenalina, ela mexe com a pessoa, mexe com o sistema nervoso central da pessoa e leva a pessoa a essas práticas, né? Ao contrário do tabaco, aliás, do tóxico, né? A maconha, ela inibe um pouco, ela afeta um neurônio no cérebro, a maconha é prejudicial à saúde, porém, deixa o cara mais tranquilo. Já o crack, a cocaína, leva o cara a ficar nervoso, eufórico, e aí ele faz besteira, rouba, faz de tudo para sustentar o vício. Hoje, pastor, um dos maiores problemas da sociedade com relação às drogas ilícitas seria o crack, né? Virou uma epidemia no Brasil, né? É verdade, pastor. O crack ele é o fundo de poço do usuário, né? Todas as drogas matam, mas cada droga ela tem o seu efeito, né, colateral. E o crack é o devastador, né? O crack é o final de carreira do usuário, né? A gente costuma dizer que as drogas, elas misturam os sentimentos do usuário, né? Ao mesmo tempo que ele ama a mãe dele, ele rouba a mãe dele para fazer a compra das drogas, né? Para fazer o uso das drogas, né? Ele ama os filhos, mas ele vende a lata de leite, ele vende as coisas do filho para ele poder fazer o uso das drogas. Então é isso, né? As drogas, ela tem esse problema, ela mistura os sentimentos, né? Hoje já se sabe que a dependência química ela é uma doença. Mas eu vou mais além, pastor. Com todo esse tempo de experiência no mundo da dependência química, eu consigo ver que a dependência química é uma adaptação feita no cérebro. Não é? O ser humano, ele começa a fazer uso, ele começa a adaptar o cérebro dele na dependência química, não é? E é como andar de bicicleta, por isso que dizem que a droga não tem cura, né? Que o vício de droga não tem cura. Porque é como aprender a andar de bicicleta. Uma vez que você adaptou o teu cérebro àquilo, é difícil você voltar atrás, é difícil você retornar, não é? Então, o camarada passa muito tempo fazendo uso das drogas. Ele adapta aquilo ao seu cérebro, e aí o cérebro entende que o organismo precisa daquilo.
precisa da droga para poder sobreviver. E são N os motivos, né? São muitos motivos que levam a pessoa para o mundo dos vícios, né? São as variáveis, né? São muito grandes. Então, às vezes, uma pessoa que perde o emprego não consegue lidar com a situação, perde um ente querido, um familiar e acaba entrando pelo caminho das drogas. Existe o caso da pessoa que sofre um acidente, não se recupera. Ou seja, são tantos fatores que às vezes contribuem, né, para as pessoas ir para as drogas. Não justifica, mas às vezes a pessoa tem uma série de problemas emocionais. E aí, quando acontece certos piques na vida, rompe alguns momentos em áreas da vida da pessoa, do quesito profissional, financeiro, sentimental, e acaba levando as pessoas para as drogas, né? Qual um caso assim mais terrível? O senhor lembra de alguém que chegou assim procurando pelo senhor, que tinha tudo, tinha alguma coisa e perdeu por causa das drogas? Tem algum caso assim que o senhor lembre? Tenho, pastor. Eu tenho vários, pastor. Na mente agora veio um do engenheiro da Petrobras, José Luiz, um homem muito conceituado dentro da Petrobras. Ele fazia oleoduto, não é? de uma cidade para outra. Na época que eu conheci, ele estava fazendo Rio Bahia, um oleoduto Rio Bahia. Ele ficava bem um tempo, um período, e depois ele caía no crack. Por ficar muito tempo viajando dentro de hotel, sozinho, ele acabou viciando na droga, começou na cocaína, e num determinado momento ele conheceu o crack e ele chegou no fundo de poço. Eu tratei desse homem por algumas vezes, eu internei por algumas vezes. Ele tinha perdido tudo, não é? Tinha perdido tudo, mas graças a Deus. Encontrei também um advogado jogado na rua, que o Espírito Santo de Deus me toque, eu dou um abraço nesse moço, e com esse abraço nós conseguimos resgatá-lo da rua, devolvê-lo à sociedade, à sua família, e aí ele voltou a advogar novamente, depois que passou pela nossa clínica. Você vê, né? Uma vez eu me lembro que eu encontrei um professor de filosofia nas ruas, escravo do crack. E é terrível você ver que a pessoa tem uma família, tem uma profissão, a pessoa tem condições para viver uma vida saudável, de repente ela cai nessa vida antissocial e ela não o sofrimento não é só dela, ela traz o sofrimento para o familiar, para a pessoa, para os amigos, é muito difícil. Mas o que é que levou o senhor, pastorão, a querer trabalhar com esse tipo de pessoa? Porque não é fácil trabalhar com dependente químico, com o usuário em si, né? Com o viciado em si, melhor dizendo. Não é fácil trabalhar com esse tipo de pessoa. O que é que levou o senhor a fazer isso? O senhor teve alguma participação nas drogas? Se envolveu também alguma vez? Como foi? Não, pastor, na verdade é assim. Na época da faculdade, eu cheguei a experimentar, mas nunca tive problema com droga, nunca fui viciado. Mas quando eu me converto ao Evangelho, quando Deus me chama, foi justamente numa época que a heroína tinha chegado no Brasil. E ela, através do PIC, do BAC, né, que era a linguagem chamada, de tomar um BAC dos usuários, meus amigos, amigo de futebol, amigo de infância, começam a entrar no mundo das drogas. E quando eu me converto, eu começo a correr para tirar os meus amigos do mundo das drogas. Foi quando Deus me chamou e eu comecei um trabalho de recuperação. Alguns anos atrás, né, hoje já, novembro, agora nós completamos 22 anos. 20 anos de centro de recuperação. De centro de recuperação, 20 anos, mas 22 anos de trabalho atrás, em busca de usuário de droga, porque antigamente, quando a gente não tinha o centro de recuperação, a gente levava para outros lugares, eu ia atrás de pastores, lugares, e eu ia internando esse pessoal lá. Então, nós já temos 22 anos. O meu ministério completou 22 anos em novembro agora de 2019. Lidando com essas pessoas. Lidando com essas pessoas. Olha aí que incrível. E no trabalho da recuperação, o senhor tem empregado muito a presença de Cristo, o Evangelho, para transformar essas pessoas também, né? Pastor, na verdade, eu acredito nisso. Para você ter uma ideia, o nosso projeto chama PARE, que é Projeto Ágape de Restauração Espiritual. Eu acredito num homem que se aproxima de Deus e a vida dele é mudada. Então, o nosso projeto hoje, a nossa ACT, que é a nossa comunidade terapêutica, ela prega, ela trata, nós temos psicólogo lá, nós temos terapeuta lá, mas o que eu realmente acredito é no poder do Evangelho. E nós tratamos através da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E todo esse tempo, né, toda essa experiência e esse tempo que nós temos no meio dos dependentes químicos, das famílias, a gente só conseguiu ver resultado
por conta do Evangelho. É quando a palavra de Deus entra na vida desses homens e consegue fazer uma transformação, uma mudança, e eles têm a sua vida transformada. O Márcio da nossa igreja, não sei se o pastor conhece o Márcio, Sim. é um dos pioneiros do nosso trabalho. Hoje já está com bastante tempo limpo das drogas, mas é um moço que nós tiramos da Cracolândia, o Márcio. Não é? E fora o Márcio tem um monte, né? Tem o Tiago, tem o Márcio e alguns outros, não vou citar nome agora, que eu não lembro de todos, que estão ali na Igreja do Evangelho Água, que foram restaurados através da palavra de Deus. Quantas famílias passou em 2019 lá no 2019 eu acabei de fechar, justamente a semana passada, e nós atendemos 200 famílias, pastor. 200 famílias que passaram. É claro que no meio dessas 200, alguns desistiram, alguns deixaram, abandonaram o tratamento, mas uma boa parte dessa completaram os 6 meses, que é o tempo do nosso tratamento. Então, lá vocês têm um tratamento psicológico, vocês tratam a questão da desintoxicação, vocês têm todo esse aparato técnico para a transformação do dependente, do alcoólatra, mas a prioridade é ensinar que Jesus Cristo verdadeiramente salva e liberta a vida de uma pessoa. É isso mesmo. Não é? Nós temos, porque necessitamos, nós temos os terapeutas, nós temos terapeuta comportamental, nós temos a nossa psicóloga, né, que faz o atendimento semanal para eles. Nós temos todo o quadro e toda uma estrutura hoje. Eles passam 6 meses com a gente lá. Mas a nossa prioridade é o Evangelho. 6 meses, pastor. Mas a nossa prioridade é o Evangelho, é através do Evangelho. Pastor, ter uma ideia, nosso primeiro culto é 6h30 da manhã, consagrando meu dia a Deus. Nossa primeira reunião é uma reunião de oração, uma reunião de palavra, 6h30 da manhã. Todos os dias. Pastor, ter uma ideia, nós temos um relógio de oração que funciona lá 12 horas ininterruptas. Das 6 da manhã às 6 da tarde. A cada meia hora eu tenho um interno orando. Olha que benção. Tem algum trabalho lá dentro, alguma ocupação além dele? Temos sim, nós temos as laboterapias, não é? Nós, depois do culto, das 6h30 da manhã, nós tomamos o café da manhã, 8 horas nós iniciamos as laboterapias. Não é? O interno ele é alocado numa equipe onde ele se predispõe, onde ele gosta, porque nós criamos cavalos, galinhas, porcos, né? Nós temos todos os tipos de animais. Nós temos limpeza, nós temos horta, nós plantamos tudo que nós comemos lá, né? Nós temos horta, plantamos legumes, verduras. Então, nós alocamos ele, cada equipe tem um líder, e ele, depois do café da manhã, às 8 horas, ele sai para a sua laboterapia, que vai até às 11h30 da manhã. 11h30 ele volta para a oração. Nós temos meia hora de oração antes do almoço. Se pessoas quiserem, por exemplo, algum empresário, alguma empresa, oferecer algum tipo de curso técnico lá para ajudar essas pessoas, é possível? É sim, pastor, é assim. Os nossos cursos profissionalizantes, não é? Nós buscamos parcerias, já tivemos no passado, nesse momento estamos sem, mas já tivemos no passado parceria de empresas que foram lá fazer formações, né? De padeiro, de corte de cabelo, não é? Algumas formações nós já fizemos lá dentro. E anualmente nós fazemos em média uns 4 cursos profissionalizantes. Aí, ó, fica a dica, você que é empresário, empreendedor e que tem esse lado aí voltado para a questão de obras sociais. Na verdade, não é só a questão de voltar para a obra social, você que entende o que é ser humano e estender as mãos necessitado e quiser fornecer ajuda ao pastor Heron e ao projeto, você no final vai poder procurar, através dos contatos que ele vai deixar, levar curso técnico, curso profissionalizante lá. Pode visitar lá também, né, pastor, para conhecer o projeto de vocês? Pode sim, pastor. Quando quiser, o nosso projeto é aberto, estamos lá para receber quaisquer pessoa que queira conhecer, não é? Pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que queiram nos ajudar, como o pastor falou. Lá é um trabalho social e nós precisamos de ajuda. E eu fico observando, pastor Heron, eu estava analisando há alguns meses atrás, saiu numa revista, eu vi também sair em jornais, que graças ao Evangelho de Cristo propagado hoje, nós temos um número muito grande de pessoas que saem. Por exemplo, a pessoa paga pelos crimes que ele cometeu dentro do sistema carcerário, do sistema penitenciário, sai e decide seguir a Cristo. Temos pessoas que abandonam a dependência química, o tóxico, o alcoolismo, graças a essa propagação do Evangelho, tem sido reintegrada socialmente.
um número de famílias restauradas, pessoas têm dado testemunho, tanto em igrejas, no estado do Espírito Santo, por exemplo, um jornal chamado A Tribuna, eu vi ele noticiando um trabalho feito através de um pastor chamado pastor Pedro Romão, é um ex-delegado da Polícia Civil, e ele faz trabalho dentro do sistema penitenciário. Ele trabalha com drogados, trabalha com viciados, trabalha com pessoas que saem dessa vida também, e como o Evangelho de Cristo tem transformado, e a verdade é que contra fatos não existe argumento. Existem dados que comprovam que graças ao meio evangélico, à igreja, ao evangelho pregado, vidas têm sido restauradas, famílias têm sido abençoadas. E eu fico feliz que isso está acontecendo lá no Projeto Pare também. O senhor tem abraçado família, ajudado família. Eu imagino, as famílias devem chegar lá angustiadas demais, tristes, com tanto problema que enfrenta assim, né? É verdade, pastor. A droga, ela devasta não somente, ela acaba não somente com a vida do usuário, mas com todos que estão ao seu redor, não é? Os seus pares, não é? Os meios de convívio dele são destruídos também, né? Esposa, casamento, relacionamento, né? Mãe, convivência com pai e mãe. E nós temos um trabalho, nós levamos o menino para o nosso projeto, que fica ali na cidade de Juquitiba, mas nós temos um trabalho aqui na Igreja do Evangelho Ágape em Osasco, chamado Libertos para Sempre, onde nós temos uma reunião de toda terça-feira de autoajuda para esses familiares, né? Tanto as famílias dos meninos que estão internados conosco, como também aquelas pessoas que estão com algum problema. De alguma forma, marido bebendo demais, filho, descobriu que o filho está fazendo uso de maconha. Essas pessoas nos procuram às terça-feira, das 19 até às 20h30, nós fazemos uma sala de atendimento, uma sala de partilha, uma sala de autoajuda para essas famílias. Olha aí, ó. Isso é bênção demais. Nós ficamos felizes com esse trabalho que a igreja tem feito, que o pastor Heron tem feito. Eu quero agradecer ao senhor, pastor Heron, por estar conosco, por disponibilizar o seu tempo. Espero que um programa aí bem próximo, você possa trazer uma equipe de lá, da Casa de Recuperação, para um bate-papo com a gente, para nós mostrarmos aqui que tem pessoas mudando, buscando mudança. E a ideia desse programa, irmãos, é exatamente isso aqui, levar esperança para famílias, para pessoas que acham que não tem mais jeito. Porque nós trazemos aqui gente que estão mudando, como nós já trouxemos no outro programa, um rapaz aqui, o Márcio, foi bênção. Então, assim, essa é a nossa ideia. Eu quero te agradecer, pastor Heron, pedir que o senhor deixe o endereço da Casa de Recuperação, os contatos, rede social, fica à vontade para a gente concluir. Tá ok, pastor Márcio, eu que te agradeço por essa oportunidade, por essa porta, para que a gente possa estar falando um pouco do nosso projeto. O nosso projeto está ali na cidade de Juquitiba, não é? Na rua Marechal Arthur Costa e Silva, número 77, Jardim Conceição, Juquitiba, não é? Mas o meio de nos achar, se você tem problema, é ali na Igreja do Evangelho Ágape, né? Ali onde o pastor Márcio congrega ali com a gente, na rua Pavão 149, na Vila Airosa. O meu zap, o meu telefone para contato é vivo, é 99681-5603. 99681-5603. Obrigado, pastor Márcio. Amém. Deus abençoe. Nós ficamos por aqui e aguardamos você no nosso próximo programa, O Povo de Deus em Foco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima vez. Deus abençoe.